Olá! Hierarquia, disciplina, regras bem rígidas, todo mundo sabe que o mundo militar tem um código de conduta muito próprio. Mas, e quando um crime acontece lá dentro? A justiça para um militar é diferente da justiça para um civil? A resposta é sim, e bastante. Nesta análise, a gente vai decifrar o roteiro do processo penal militar aqui no Brasil, desde aquela primeira suspeita até a acusação formal na justiça. Então, a grande questão é essa. E a resposta, bom, ela não é tão simples. Existe um caminho bem definido, um passo a passo. Quem é que investiga? Quem pode acusar? Para entender essa jornada, a gente precisa primeiro dar uma olhada no manual de instruções que comanda tudo isso. E o nosso guia é este aqui, o Código de Processo Penal Militar, ou, para facilitar, CPPM. Pensa nele como o livro de regras do jogo. É esse código que dita cada passo, cada prazo, cada função. É a autoridade máxima em todo o processo. A primeira parada obrigatória de qualquer processo é a investigação, claro. No universo militar, essa investigação tem um nome específico: Inquérito Policial Militar, o famoso IPM. É aqui que a apuração dos fatos começa para valer. E olha só, aqui tem um ponto crucial. A função do IPM não é dar uma sentença, não é julgar ninguém, é investigar. É um trabalho de detetive, focado em juntar provas, ouvir testemunhas, fazer perícias. Todo esse material é organizado num dossiê, que vai parar na mão do Ministério Público, que aí sim vai decidir o próximo passo, se acusa formalmente ou se arquiva o caso. Tá, mas o que exatamente dá o pontapé inicial num inquérito desses? A lei abre várias portas. A investigação pode começar por iniciativa da própria autoridade militar, a partir de uma provocação do Ministério Público ou até por um pedido da própria vítima. Isso mostra que o sistema é feito para reagir a suspeitas que podem vir de várias fontes diferentes, tanto de dentro quanto de fora dos quartéis. Uma característica que chama muito atenção no processo militar é a rigidez com os prazos. Se o suspeito estiver preso, a investigação tem que acabar em só 20 dias. Se ele estiver solto, o prazo é de 40 dias, com a chance de uma pequena prorrogação. E essa rapidez toda não é à toa, sabe? Ela reflete a necessidade de resolver rápido as questões que podem bagunçar a disciplina e a ordem dentro das Forças Armadas. Depois de cumprir os prazos, o inquérito termina com um documento final, o relatório. Ele é basicamente o resumo de tudo que foi apurado, detalhando cada diligência, cada depoimento. Esse relatório que faz a ponte entre a investigação lá na caserna e a análise que vai acontecer nos tribunais. Com o relatório do inquérito em mãos, o processo avança para a fase da acusação formal. E aqui, um documento específico vira a peça central, aquela que pode transformar um investigado em réu. Esse documento é a denúncia. A própria lei deixa isso bem claro. A ação penal só pode ser promovida por denúncia do Ministério Público. O que isso quer dizer? Que o poder de acusar, de levar alguém a julgamento, é exclusivo do MP. É o Ministério Público que atua como um guardião, que analisa o inquérito e decide se as provas são fortes o suficiente para começar um processo judicial. A denúncia, então, é a chave que liga o motor do processo judicial. É o documento formal que chega na mesa do juiz e diz basicamente o seguinte: olha, com base nesta investigação, a gente acredita que este crime aconteceu, que este aqui é o suspeito e estas são as provas. É o pedido oficial para que o julgamento comece. Mas calma, o recebimento da denúncia não é automático. O juiz atua como um primeiro filtro. Ele pode, sim, rejeitar a denúncia se ela não cumprir os requisitos da lei, se o fato que ela descreve claramente não for um crime, se o crime já prescreveu ou se aquele juiz não for o competente para julgar o caso. São mecanismos de segurança importantes do sistema. Com a denúncia aceita, as cortinas do tribunal se abrem. Mas quem são os personagens principais nesse palco? E quais são os mecanismos que garantem que o julgamento seja justo? Vamos conhecer agora os atores desse processo. A dinâmica do processo gira em torno de 4 figuras principais. De um lado, o Ministério Público fazendo o papel da acusação. Do outro, o acusado e seu defensor, construindo a defesa. E no centro, como um árbitro, está o juiz, que é o responsável por conduzir tudo e dar a decisão em nome do Estado. Ah, e a presença de um defensor é sempre obrigatória, viu? Isso garante que ninguém seja julgado sem a devida assistência jurídica. E para garantir a neutralidade do juiz, a lei tem 2 figuras. O impedimento é uma barreira total, objetiva. Por exemplo, um parentesco direto com uma das partes. Já a suspeição é mais subjetiva.
tem a ver com relações de amizade íntima ou inimizade declarada. Os dois são mecanismos para afastar qualquer dúvida sobre a imparcialidade de quem está julgando. E aqui a gente chega num pilar fundamental, o direito à defesa. A lei é muito clara. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser julgado sem um defensor. Se o acusado não tiver um advogado, o Estado é obrigado a arranjar um. É uma garantia que não se pode pular, para que todo mundo tenha a chance de se defender. Durante o andamento do processo, a Justiça precisa de ferramentas para garantir que as provas não sumam, que o acusado compareça quando chamado e que o patrimônio público, se tiver sido lesado, seja ressarcido. Vamos dar uma olhada em algumas dessas medidas que são preventivas e de segurança. O sistema tem várias ferramentas para garantir a ordem durante o processo. Isso vai desde a busca e apreensão de provas até o bloqueio de bens para reparar algum dano. Uma medida bem curiosa, que é exclusiva do meio militar, é a amenagem. Em vez de ir para uma prisão comum, o militar pode ser obrigado a ficar no quartel ou até na própria residência, como uma espécie de prisão domiciliar com supervisão militar. E assim, a gente completa esse caminho que vai da suspeita até a acusação. Vimos como um boato pode virar uma investigação, como essa investigação alimenta uma denúncia e como a denúncia finalmente abre as portas do tribunal. É um percurso muito bem estruturado, onde cada passo é cuidadosamente regulado pelo Código. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. A justiça militar existe para lidar com as coisas bem específicas da vida no quartel, como hierarquia e disciplina. A grande questão que fica é como esse sistema tão especializado consegue, ao mesmo tempo, proteger essas demandas militares e também garantir os direitos e os princípios de justiça que valem para todo mundo. Esse é o grande desafio no coração de todo esse processo.